Hi, students from Centro Educacional Edificar School. Na aula de hoje, que é a aula 5, eu irei falar para vocês a respeito dos conteúdos que nós já estudamos nesse segundo bimestre, com o intuito da gente ter os tópicos anotados dos conteúdos para facilitar o estudo para a nossa prova da segunda avaliação. Além disso, na aula de hoje nós iremos iniciar a revisão para a prova da segunda avaliação e eu também farei um comunicado muito importante sobre as atividades para casa de vocês. Nós iniciamos o conteúdo do segundo bimestre pela unidade 3, que fala sobre bons relacionamentos. Unit 3, Good Relationship. Fizemos a leitura do texto Bill and the Dog. E na parte de gramática, grammar, nós estudamos sobre o genitive case e o possessive case. Unit 4, Occupations. Text, a job. Grammar, interrogative pronouns. Na unidade 4, nós estudamos sobre ocupações e fizemos a leitura do texto a job. Enquanto que, em gramática, nós estudamos sobre os interrogative pronouns, os pronomes interrogativos, que são who, what, where, when, why, how, entre outros. Unit 5, Etiquette Habits. Education. Text, the Furtados are at a big restaurant. Grammar, regular verbs, irregular verbs. Bom, alunos, na unidade 5 nós estudamos sobre hábitos de etiqueta, educação. Fizemos a leitura do texto The Furtados are at a big restaurant. Além da leitura do texto, nós fizemos também a tradução, fizemos o exercício de compreensão textual, bem como nos demais textos que nós estudamos até a presente aula. Já na parte de gramática, nós estudamos os verbos regulares e também os verbos irregulares. Unit 6, The Old People. Text, Little Red Riding Hood. Grammar, simple past tense, affirmative form, negative form, interrogative form, and flexão verbal. Já na unidade 6, estudamos sobre pessoas mais velhas ou idosos. Fizemos a leitura do texto da Chapeuzinho Vermelho, enquanto que na parte de gramática, nós estudamos o simple past tense, que é basicamente a forma verbal do simple past, passado simples. Vimos tanto na forma afirmativa quanto negativa e interrogativa. E além de tudo isso, vimos também a flexão verbal. Esses foram os conteúdos vistos até a presente aula ou seja, ao longo do segundo bimestre de aulas que nós tivemos online. Sabendo disso, nós iniciaremos a revisão e como foram 4 unidades estudadas, essa primeira revisão vai ser referente à primeira e segunda unidade que nós estudamos e a próxima revisão referente à terceira e à quarta unidade que foi estudada. Agora, prestem bastante atenção, porque isso realmente vai demandar a atenção de vocês por se tratar de um assunto muito importante e que vale ponto. Gente, no final de todas as aulas que nós tivemos até hoje, eu sempre passo um dever de casa para vocês do livro, e sendo que, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito das atividades ou do conteúdo da videoaula, vocês podem perguntar, podem mandar perguntas pedindo informações sobre isso, para saber se está certa a questão. E assim, eu realmente preciso que vocês façam o envio dessas atividades, porque elas valem ponto. Bom,
Correção geral das atividades. A correção da aula 1 foi realizada por videoaula. Em paralelo, as aulas 2, 3 e 4 estão ocorrendo de maneira individual, na medida em que os alunos estão tirando suas dúvidas sobre as questões e conteúdos que sentem dificuldade através do WhatsApp. Eu já havia deixado meu número de WhatsApp nos slides, nas videoaulas. Eu também estou no grupo da escola, vocês podem mandar mensagem. Todos os alunos que estão encaminhando as atividades para mim, que estão tirando suas dúvidas, eu estou colocando o nome desse aluno numa lista, bem como com a série, e já fazendo esse acréscimo de pontos, para que na hora que vocês fizerem a prova de vocês de inglês, com base nesses conteúdos da videoaula, para que vocês recebam esses pontos da atividade. Mas se vocês não enviarem a foto da atividade feita, eu vou entender que vocês não fizeram essas atividades, logo vocês vão perder ponto. Mas calma, nem tudo está perdido. Se você ainda não fez essas atividades, ainda dá tempo. Então aproveite agora essa revisão. Lembrando também que vocês podem contar as videoaulas sobre essas unidades pelo YouTube da escola. Bom, vamos começar agora a nossa revisão. Peguem o livro de inglês de vocês. Unit 3, Good Relationship. A unidade 3 começa na página 21 e vai até a página 26. Fiquem atentos. Iniciaremos o conteúdo com o Genitive Case. Vamos relembrar. O caso Genitive Case, ou também pode ser falado como Possessive Case, é um tópico gramatical típico da língua inglesa. É uma relação de posse envolvendo possuidor e objeto possuído, nesta ordem, com o uso do apóstrofo, geralmente seguido de S. O símbolo do apóstrofo, gente, está entre parênteses aqui no slide. Vamos agora aos exemplos. Mary's book is new. O livro de Mary é novo. A ideia, gente, do genitive case é justamente dar a ideia de posse, realmente de posse, de alguém que possui alguma coisa, alguém que é o possuidor de algum objeto. Nesse caso do exemplo, a Mary é a possuidora do livro, que, por sinal, esse livro é novo, como ela conta na frase. Mary's book is new. O livro de Mary é novo. Por esse livro ser da Mary, após o sujeito, a gente vai acrescentar o apóstrofo, que é esse símbolo, esse sinal em cima do Y, e logo em seguida o S. Lembrem, o que dá a ideia de possuir algo entre a pessoa que possui e o objeto possuído é esse sinal do apóstrofo seguido de S. Vamos agora ao próximo exemplo. Paul's school bag is blue. A mochila de Paulo é azul. Quem é o possuidor da frase? Quem é o possuidor? É o Paulo. Paul. E quem é o objeto possuído? O que é o objeto possuído? É a mochila, school bag. Então, logo depois do possuidor, Paul, nós vamos acrescentar o apóstrofo, seguido de S, e o objeto, Paul's school bag, mochila de Paulo. Entenderam? A mochila de Paulo é azul. Agora, claro, saber dessa ideia, dessa regra geral, não é o suficiente. Por quê?
Existem também outras regras para a gente identificar como é que vai ser utilizado esse genitive or possessive case. As regras principais são, como dito anteriormente, nós usamos o apóstrofe S ou então só o apóstrofe para indicar posse. Usamos o apóstrofe S após substantivos que estão no singular. Por exemplo, the man's house. Man, homem. A casa do homem. Percebam que está no singular. É a casa do homem, é só uma pessoa, é algo singular. Por se tratar de uma frase em que o sujeito é somente um e que a frase está no singular, a gente vai acrescentar o apóstrofe seguido de S. The girl's bike. A bicicleta da garota. Percebam que, como essa frase está no singular, esse substantivo está no singular, a bike da garota, a bicicleta da garota, nós também vamos usar essa mesma regrinha, apóstrofe seguido de S. Agora, nós usamos o apóstrofe após substantivos que estão no plural, ou seja, somente esse símbolo quando a palavra estiver no plural. Lembrem, gente, no anterior foi o símbolo, o apóstrofe, seguido de S. Quando tiver só no plural, já com S, não tem por que você acrescentar outro S, então vai ser só o apóstrofe. Apóstrofo. E o apóstrofo seguido de S para plurais que não terminam em S. Vamos relembrar o slide anterior. Quando for no singular, quando a palavra estiver no singular, você vai colocar o apóstrofo seguido de S. Men's, girls. Agora, quando for no plural, terminar com S, não tem por que ficar repetindo o S. Você vai colocar somente o símbolo depois da palavra que termina com S. E se a palavra que tiver no plural não terminar com S, aí sim você vai colocar o apóstrofo e o S. Exemplo, The Boy's Book. Os livros dos garotos, no caso. Percebam até na imagem que tem várias crianças com vários livros. Está no plural. Como boys está no plural, significa garotos, você já tem o uso da palavra S, termina com a palavra S, vai entrar nessa regra. Você não vai precisar colocar o apóstrofo seguido de S, justamente porque a palavra já termina com S, já está no plural. Então, você vai colocar somente o apóstrofo. Notem que, nesse caso, a palavra boys, meninos, recebe somente o apóstrofo, tendo em vista que está no plural e termina com S. Prestem bastante atenção nessa regra. Outro exemplo, the woman's bike. As bicicletas das mulheres ou a bicicleta das mulheres. Apesar de estar no plural, a palavra não termina com S e logo usamos apóstrofo seguido de S. Aquele foi o conteúdo da unidade 3. Vamos agora fazer a revisão gramatical da unidade 4, que fala sobre occupations. Essa unidade começa na página 27 e vai até a página 31. Acompanhem no livro de vocês. Iniciaríamos o conteúdo de gramática da unidade 4 falando sobre os interrogative pronouns. Usamos pronomes interrogativos quando queremos obter informações específicas através de uma pergunta.
Existem duas formas de formular uma pergunta com o pronome interrogativo. Antes da gente saber quais são essas duas formas, vamos agora estudar um pouco as question words. Por quê? Nós usamos essas palavras para fazer perguntas. Então é importante que a gente saiba quais são essas palavras, como usar essas palavras antes de começar a montar as frases, a saber as formas em que a gente pode fazer essas perguntas. Tudo bem? Vamos lá. Question words. What? It's used to ask about a specific thing, people, animal, object. É usado para perguntar sobre coisas específicas, pessoas, animais, objetos. Where? It's used to ask about place, position. Where? É usado para perguntar sobre lugares ou posições. When? It's used to ask about time, occasion or moment. Nós usamos when quando nós queremos perguntar sobre tempo, ocasião e momento, ou momento. Why? It's used to ask about reason, explanation. Nós usamos para perguntar sobre uma razão ou explicação. Which? It's used to ask about choice, alternative. É usado para perguntar sobre escolha, alternativa. Por exemplo, o que você prefere? Sorvete ou chocolate? Which do you prefer? Chocolate or milkshake or ice cream? Enfim, é geralmente usado entre escolhas, né? Para saber qual é a sua preferência sobre determinado assunto, determinada comida, determinada pessoa, famoso, cantor. Enfim, vai depender bastante da construção dessa frase, de como ela é feita e com qual intuito. Continuando. Who? It's used to ask about people, person. É usado para perguntar sobre pessoas, sobre alguém, pessoas ou uma pessoa em particular. Whose? It's used to ask about who, the possessor of something. É usado para perguntar sobre quem possui alguma coisa, de quem alguma coisa é dona, por exemplo. Por exemplo, nós estamos na sala de aula, eu vejo uma caneta no chão, eu vejo um lápis no chão, eu quero saber de quem é. Eu vou usar essa palavra, esse termo, essa question words para formular a pergunta, já que eu quero saber a quem algo pertence. Eu vou pegar a caneta do chão e vou perguntar: Whose is this pencil? De quem é essa caneta? De quem é esse lápis? Ou outra e última, mas não menos importante, question words é how. It's used to ask about condition, quality, may, manner, form, events and the way things. Bom, é usado para perguntar sobre condições, qualidades, formas, maneiras, eventos e várias coisas. How basicamente significa como. A gente usa isso para perguntar basicamente tudo, né? Como é que você está? Como você gosta da sua carne de hambúrguer? Enfim, gente, é algo bastante amplo. Agora, sabendo dessas question words, vamos agora para as perguntas com pronomes e interrogativos. Existem duas formas de formular uma pergunta com pronome interrogativo. Primeiro é usando o interrogative pronoun, que poderia ser uma question word, mais o verbo to be e mais o subject. Por exemplo, what is your problem? Qual é o seu problema? A palavra question word ou interrogative pronoun é o termo what, que significa o quê? O verbo to be, que seria is, do verbo ser ou do verbo do verbo estar. Qual é o seu problema?
Outra forma de fazer essa pergunta com pronome interrogativo é usar uma question word mais um auxiliar, mais um subject, mais uma but verb. Por exemplo, what did he eat? What é a question word, did é o verbo auxiliar, he é o sujeito, eat é o verbo, o que ele comeu. Percebam, gente, a diferença do verbo auxiliar para o verbo que é a base. É porque o verbo auxiliar em si não vai trazer um significado tão forte quanto o verbo. Ele vai apenas complementar aquela frase para a gente saber qual é o tempo verbal, qual é o sujeito que está falando aquilo. Enquanto que o verbo que serve como base é a ação em si, é o intuito da frase, o que realmente a gente quer saber, né? O que ele comeu. Homework. Vocês vão fazer como exercício para casa da página 22 a 25 e da página 28 a 31 do livro de vocês. Talvez vocês estejam pensando, professora, mas é muita coisa, é muita página de atividade para fazer. Gente, eu vou lembrar vocês, essas atividades para casa vocês já deveriam ter feito e já deveriam ter entregue também para mim, já deveriam ter enviado para o meu WhatsApp, porque nós já tivemos aula dessas duas unidades. Lembrem-se que nós estamos na revisão. Então, se por algum motivo vocês não conseguiram fazer, não conseguiram resolver antes, façam enquanto ainda há tempo, enquanto vocês ainda podem ganhar ponto por essas atividades e enviem para mim. Se tiver qualquer pergunta, pode mandar pergunta também que eu vou responder e a gente vai resolver isso juntos, tá? Para quem já fez todas as atividades do livro que eu acabei de passar aqui, do homework, que já foram passadas nas aulas anteriores, não se preocupem que vocês vão continuar exercitando. Vai estar disponível na Escola Edificar, a partir da terça-feira, do dia 30, no caso de junho, a atividade de revisão de vocês. Vai ser a primeira atividade de revisão referente a esses dois conteúdos, somente com os tópicos mais importantes e que vão cair na prova de vocês ou que possivelmente vão cair na prova de vocês. Essa é a questão da prova, das questões eu ainda vou discutir também com o professor Moisés. Lembrando que eu sou apenas a professora substituta. Então, façam os exercícios para casa, lembre-se que vale ponto. Então, é de extrema importância que vocês resolvam e enviem para o meu WhatsApp esses exercícios, porque se não me enviarem, eu vou entender que não fizeram e aí vão ficar sem ponto. E façam também a atividade de revisão, já que vai ser a base da prova, basicamente. Bom, eu agradeço a vocês por terem assistido a videoaula de hoje. Eu espero que vocês estejam realmente conseguindo acompanhar o conteúdo e fazendo as atividades. Nós iremos nos encontrar na próxima aula para tratar sobre as duas últimas unidades que nós vimos nesse segundo bimestre, como forma de revisão para a prova de vocês. Qualquer mudança ou qualquer detalhe que eventualmente possa acontecer, eu também vou trazer aqui na videoaula. Mas não se preocupem porque todas as informações importantes a respeito da escola está sendo divulgado pela diretoria. Agradeço novamente e até a próxima aula. Bye, bye!